Fiz um vídeo falando sobre três versículos bíblicos que as pessoas comumente utilizam, mas de forma equivocada, e quero continuar falando de mais três textos. O primeiro deles se baseia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eu coloquei esta versão conforme está sendo projetada, todavia, comumente se fala, tudo tem o seu tempo determinado. Mas qual é a interpretação equivocada? É que as pessoas chegam à conclusão de que tudo acontece porque quis exatamente assim. Mas, quando a gente analisa texto e contexto, a gente observa que Eclesiastes descreve a realidade da existência debaixo do sol. O texto não justifica o chamado fatalismo. Salomão, na verdade, está refletindo sobre a limitação humana diante do tempo. Em suma, nós aprendemos que nem tudo que acontece é moralmente aprovado por Deus, mas Deus continua soberano mesmo em meio ao caos. Um outro texto se baseia em Provérbios, capítulo de número 22, no versículo de número 6. Olha só o que nos diz a palavra de Deus nesta versão. E vamos ver como é que se coloca para a gente, geralmente. Diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ora, quando diz que é para ensinar a criança no caminho, etc e tal, a interpretação equivocada, e eles chegam a essa conclusão de que se um filho se desviar, os pais falharam. Mas acontece que provérbios são princípios gerais de sabedoria, não de promessas absolutas. O livro apresenta padrões de vida e não garantia mecânicas. E qual é a aplicação que nós podemos fazer corretamente com base nesse versículo? Os pais devem discipular seus filhos fielmente, mas cada pessoa continua responsável diante de Deus. Agora, nós precisamos ir para o terceiro e último exemplo de um versículo bastante conhecido no Antigo Testamento. Eu me refiro a Êxodo, o capítulo é o número 14, versículo também 14. Olha só o que nos diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, diz a palavra de Deus. Mas com base nesse versículo, já que diz que o Senhor pelejará por vós, muitas pessoas chegam à seguinte interpretação: não preciso fazer nada. Deus resolverá tudo. Afinal de contas, diz o versículo que o Senhor pelejará por vós. Mas a gente precisa se situar contextualmente e historicamente também. Israel, na verdade, estava encurralado diante do Mar Vermelho. O texto não incentiva a passividade permanente. Essa ideia de cruzar os braços e não fazer absolutamente nada, tentando se respaldar neste versículo fora do contexto, é realmente algo que não tem nem pé nem cabeça, como se diz no popular. Logo, depois você vai observar pelo contexto que Israel ia precisar fazer o quê? Caminhar, lutar e obedecer. Mas você vai ter que ler o texto dentro do contexto e ler o texto, desculpe repetir novamente, mas na íntegra, não apenas um versículo isolado. O que nós aprendemos com este versículo é, primeiro, confiar em Deus não elimina a responsabilidade humana. Segundo, não apenas com base neste, mas nos outros versículos apresentados, nós devemos fazer uma leitura, por sua vez, uma interpretação para fazer a devida aplicação. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho de mostrar não apenas a maneira equivocada de uma interpretação,
mas, sobretudo, aquilo que verdadeiramente diz a palavra de Deus, como eu disse, dentro do seu texto e contexto.